Meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês, que o Senhor em Cristo abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Café com Palavra, esse devocional abençoado por Deus, onde todas as manhãs somos ministrados pela Palavra de Deus, onde todas as manhãs somos ministrados pelo Espírito Santo, onde todas as manhãs temos um encontro marcado aqui no nosso Café com Palavra. Hoje, terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, o Senhor preparou este dia e este é o dia que o Senhor escolheu para que aconteça coisas novas da parte de Deus sobre a nossa vida. Bora para o nosso devocional de hoje. Texto escolhido, Evangelho segundo escreveu Mateus. Estamos na série Os Milagres de Jesus. Mas antes de entrarmos na palavra, quero pedir para você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Isso, é isso mesmo, pronto. Se inscreva. Não esqueça de assinar o sininho das notificações para que cada vídeo novo o YouTube te notifique. E também me fale para mim da onde você está falando. Ontem, juntamente com a minha equipe, nós paramos um período da tarde para responder as orações dos irmãos, as mensagens, estamos orando junto, vendo de onde os irmãos falam. Glória a Deus, tem gente de todo lugar desse Brasil, irmãos. Mensagem de Moçambique, Deus abençoe os irmãos de Moçambique. Juazeiro do Norte, Deus abençoe esse povo de Deus abençoado. Os irmãos de Porteirinha, interior de São Paulo, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 8, verso de número 1, palavra do Senhor nos diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus, durante o seu ministério, ele fez diversos milagres. A cada milagre era uma história mudada. Cada milagre era uma vida transformada, uma vida totalmente mudada através do milagre de Jesus. O milagre do capítulo 8 de Mateus, irmãos, é especial porque o texto diz que Jesus havia acabado de descer no monte. No capítulo 5 de Mateus, vamos encontrar Jesus subindo no monte. E subindo no monte, Jesus ele faz o sermão das bem-aventuranças, onde ele ensina as pessoas que bem-aventurado ou felizes são pessoas que fazem algumas coisas. Ele diz: olha, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus faz o sermão das bem-aventuranças lá no monte. Jesus no monte ainda ensina a oração do Pai Nosso. Capítulo 6 de Mateus, verso número 9. Iremos falar sobre o Pai Nosso. Jesus fala sobre jejum, fala sobre oração, fala sobre não servir a dos senhores. Ou seja, lá no monte Jesus ele faz uma pregação, gente, um ensinamento tremendo. Fala sobre não julgarmos as pessoas. Fala acerca de muita coisa que são lições para levarmos para a vida inteira. Lá no monte Jesus ele abre a caixa preta espiritual
E todos os mistérios ele revela para os que estão presentes ali. Ali Jesus dá ensinamento para as pessoas que, se elas pegassem o que Jesus estava entregando ali, com certeza só daquele ensinamento a vida já mudaria para sempre. Pense numa mentoria forte que Jesus entregou para a multidão em cima desse monte, irmãos. Pensa numa mentoria tremenda. Só tinha um problema, segundo alguns estudiosos. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ensinava, havia alguns religiosos que estavam lá em cima, no monte, e não deram atenção, não deram caso às palavras que Jesus falou. Tanta coisa linda, tanta coisa tremenda foi ensinada ali, e o povo não soube aproveitar. Salomão disse uma frase, irmãos, muito importante. Ele disse: olha, a alma farta, ela pisa em favos de mel. A pessoa que acha que está farta, que tem de tudo, ela ignora os favos de mel. Mas para aquele que é sedento, até o amargoso se torna doce. Muitas das vezes eu fico imaginando quantas coisas nós perdemos de Jesus porque nós estamos fartos às vezes, ou achamos que temos, que sabemos, que somos, e às vezes nos perdemos na prepotência, na arrogância, porque temos um pouco a mais, porque somos um pouco a mais, porque achamos, que somos. Mas o Senhor, ele se volta para aquele que é humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vai te exaltar. Glória a Deus. Quando nos aproximarmos de Jesus, receba esse conselho. Se aproxime na humildade. Não vai por cima não, vai por baixo. Vai em oração, vai com o coração aberto, vai buscando mudança. Não vai achando que somos alguma coisa não, mas vai reconhecendo que Ele é tudo sobre as nossas vidas. E olha o que acontece: como ninguém lá em cima o adora devidamente, ele resolve descer do monte. Se lá no monte ele não consegue tocar corações, ele desce do monte. E quando ele desce do monte, lá no pé do monte, ele encontra um homem. Lá no pé do monte ele encontra o leproso, que assim que ele acaba de descer o monte, esse leproso dobra os joelhos e começa a adorá-lo. Oh, glória a Deus! Se a adoração que ele não recebeu lá em cima, ele recebe lá embaixo. A atenção devida que não deram a Jesus, irmãos, no cume do monte, no pé do monte ele encontra. Que possamos encontrar Jesus hoje no pé do monte. Entregar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, entregar a Ele o nosso culto. Esse leproso faz o melhor culto ali, ele entrega o melhor culto ali no pé do monte. Ele não podia subir, ele não tinha autorização para estar lá em cima, junto com a nata, junto com as pessoas curadas, junto com as pessoas bem realizadas. Ele não tinha essa autorização, mas isso não brecou, isso não parou. Ele deu o seu melhor naquele momento. O melhor que ele tinha era adorá-lo nas condições que ele tinha. E ele fez. Ele não ficou esperando: quando Jesus me curar, eu adoro. Quando Jesus me abrir a porta, eu vou para a igreja. Quando Jesus me libertar, eu vou aceitar Jesus. Não. Antes de tudo acontecer, ele adorou. Se Jesus não curasse ele, pelo menos a adoração ele já tinha entregado para Jesus. Quantos de nós esperamos primeiro o milagre acontecer para glorificar, para agradecer, para louvar ao Senhor? Louve ao Senhor antes. Agradeça ao Senhor antes do milagre acontecer. Para Deus mudar o diagnóstico, para Deus mudar a história, você precisa dar um passo de fé. Você precisa fazer diferente. As pessoas geralmente adoravam depois de ser curada. Depois do milagre acontecer é fácil adorar. Depois do milagre acontecer é fácil pular. Pule antes. Adore antes. Faça o seu sacrifício antes do milagre acontecer. Esse leproso se ajoelha e começa a adorar o Senhor. Depois que ele adora, depois que ele entrega o seu culto, ele faz a Jesus não um pedido, mas ele faz uma pergunta. Olha a diferença. Ele poderia pedir, sim, depois da adoração, irmãos, pode pedir que o céu se abre. Mas ele entendia que ele não era digno de fazer pedidos, mas fez perguntas. Ou melhor, fez uma pergunta: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? Jesus estendeu a mão na mesma hora e falou: eu quero. Eu quero. E aqui, irmãos, essa resposta de Jesus vai para muitas perguntas ou histórias soltas que nós deixamos na nossa vida.
Sabe o tal de se Deus quiser? A resposta para você é essa: eu quero. Mas você quer? Ah, se Deus quiser eu vou fazer minha prova, se Deus quiser eu vou tirar minha carta, se Deus quiser eu vou para a academia, se Deus quiser eu vou para a igreja, se Deus quiser eu vou obedecer a palavra, se Deus quiser eu vou ser um filho melhor, se Deus quiser, se Deus quiser. Ele quer. Ele perguntou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar livre. Ele falou: eu quero. Pronto. Se é isso, eu quero. Eu quero. A pergunta é: você quer? Você está disposto? Você está com o coração aberto para viver milagre? Jesus estendeu as mãos na mesma hora e falou: eu quero, seja curado, seja purificado. A lepra, irmãos, na época da Bíblia, era uma das doenças mais terríveis que existia. A lepra impossibilitava as pessoas de andar na rua. A lepra impossibilitava as pessoas de estar no meio da família. E a lepra impossibilitava as pessoas de entrar no templo. Ou seja, não podia andar, não podia estar em família e não podia buscar a Deus. As três coisas mais importantes na vida de um ser humano, a lepra tirava. A pessoa não tinha o direito mais de ir e vir. A pessoa não tinha o direito mais de habitar em família. Estar em família, gente, faz parte do processo terapêutico, faz parte do processo de cura. Estar junto de pessoas que te amam, que você ama, ajuda pessoas na recuperação de doenças, tanto de doenças emocionais quanto doenças físicas. Você sentir, receber o amor, o afeto, o carinho de quem está ao seu lado, melhora em muito o estado. Essa pessoa não podia. Estar na presença de Deus, gente, faz toda a diferença. Todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu saio diferente. Já teve dia de eu entrar pensando: hoje vai ser meu último culto, eu vou parar. E quando eu saí dizendo: meu Deus, que dia será que é o próximo culto? Onde será que tem culto amanhã? Será que tem culto de madrugada? Vai ter vigília? É como se o problema nunca existisse. Quantas vezes eu entrei me arrastando e saí feliz da vida, alegre, porque naquele dia o Senhor me tocou, o Senhor ministrou algo ao meu coração, na minha vida. E aquele leproso, quando recebe essa palavra profética de Jesus na sua vida, ele ficou curado imediatamente. E Jesus deu uma palavra de ordem para ele, dizendo: olha, não diga nada a ninguém, mas vá se apresentar ao sacerdote. Se apresenta ao sacerdote. Por que, pastor, se apresentar ao sacerdote? Porque a lepra era uma doença que, quando a pessoa era diagnosticada, quem dava o diagnóstico para o leproso era o sacerdote. Quando ela suspeitava ter lepra, que era uma parte da pele que ficava branca, aquela parte da pele ficava macia, o sacerdote recebia essa pessoa na casa sacerdotal. Ele pegava a espécie de uma agulha com uma ponta de cobre, espetava a parte da pele infectada para ver se a pessoa sentia dor ou não. Geralmente a lepra adormecia a pele, a pessoa não sentia dor. Após fazer esse exame, o sacerdote pedia para a pessoa ficar numa espécie de uma quarentena. Ela ficava 7 dias aguardando. Ficava 7 dias aguardando no período de quarentena. Após os 7 dias, ele voltava a diagnosticar e, se fosse lepra de fato, a lepra já teria se manifestado em outras partes do corpo. Após ser diagnosticado pelo sacerdote com lepra, a pessoa já nem saía pela porta que ela entrou, muito pelo contrário, nos fundos da sala onde a pessoa ficava a quarentena, tinha uma outra porta que dava acesso ao leprosário. No fundo da sala. Aquele era o último passeio que o leproso daria. Aquela entrada da casa sacerdotal era o último lugar que possivelmente a pessoa iria. Uma vez entrando ali, diagnosticado com lepra, nunca mais sairia. Morreria dentro daquele leprosário. Foi isso que aconteceu com esse homem. O sacerdote assinava ali o diagnóstico da lepra e era questão de pouco tempo para o médico assinar o atestado de óbito. Mas olha o texto de hoje. Eu vi Deus mudar o diagnóstico. Oh, glória! Irmãos, quando eu leio essa palavra, eu me lembro que alguns anos atrás, eu recebi uma ligação de uma amiga da nossa família, a Nete, conhecida nossa. Olha, o Café com Palavra, irmãos, é tão lindo. Escuta isso. Um dia desse eu ministrei aqui sobre a minha mãe na fé, missionária Laudelina.
Eu preguei aqui da mulher que me ganhou para Jesus no ano de 98. E tem uma irmã do Café com Palavra aqui, que é filho da missionária Laudelina, irmão. Vocês acreditam nisso? No mesmo dia ela mandou uma mensagem, falou: pastor, você falou da minha mãe hoje. Eu sou filha da missionária Laudelina. Eu falei: não acredito, irmã. Sou sim. Eu não conhecia ela, eu conheci os outros irmãos dela. Ela falou: sim, é meus irmãos. Eu falei o nome dos irmãos, ela falou: sou eu mesmo. Pastor do céu, eu não sabia que minha mãe tinha ganhado você para Jesus, não. Eu mostrei a mensagem para ela. Ela está debilitada, com a idade avançada, enferma. E quando ela ouviu a mensagem, ela ficou tão feliz, pastor. Ela se alegrou tanto. Ela se emocionou ouvindo esse testemunho. Depois de mais de 25 anos que ela ganhou o Senhor para Jesus, depois de tantos anos ela se emocionou. E olha o que aconteceu, irmão. Está praticamente promovido aí um encontro, uma visita. Eu vou visitar minha mãe na fé, gente. Vocês têm noção do que Deus faz? Eu vou visitar a missionária Laudelina, irmãos. Gente, deve ter mais de 20 anos que eu não a vejo. Por aí, deve ter mais de 20 anos que eu não vejo essa serva de Deus. Com certeza está bem de idade. Mas olha o que Deus promove através do Café com Palavra. Eu vou ir visitá-la. Acredito que na sexta-feira a filha dela ficou de promover esse encontro. Ah, irmão, eu preciso registrar fotos, eu preciso contar isso aqui para vocês. Como é que será esse encontro? Café com Palavra é um lugar lindo. Mas voltando ao testemunho, irmãos, recebi uma ligação de uma amiga nossa, a Nete. E na ligação ela falou: pastor, o senhor pode vir orar por mim? Ela não contou o problema. Eu falei: não, posso sim. Marquei o dia e fui lá. Gente, não imaginei que a situação fosse tão difícil. Mas quando chego na casa da Nete, eu encontro aquela mulher, conhecida nossa, da nossa família, deitada em uma cama. Estava muito magra, debilitada. E ela me contou: pastor, eu não falei, até para não te assustar, porque você, quando me viu da última vez, eu estava forte, com saúde, estava bem, cuidando dos meus filhos, mas eu estou com câncer. Inclusive, os médicos me liberaram para vir para casa, porque o câncer está em estado muito avançado. E eu não sei se eu vou conseguir sair dessa, mas eu precisava dessa oração. Se for para Deus me curar, glória a Deus. Se não for, que Deus me prepare e que Deus cuide dos meus filhos, porque a situação está muito complicada. E quando ela acabou de contar a história para mim, Deus falou no meu coração: meu filho, ela não vai morrer. Ah, quando Deus falou aquilo no meu coração, o meu coração começou a transbordar e eu comecei a sorrir. E ela olhou para minha cara e falou: mas você está sorrindo? Eu estou contando a minha história, você está sorrindo? Eu falei: sim, estou sorrindo. Mas por que você está sorrindo com isso? Eu falei: porque Deus acabou de falar comigo. E o que Deus falou contigo? Eu falei: não, Ele não mandou te falar agora, eu vou apenas orar por você. E ela ficou sem entender, mas viu eu rindo. E se Deus falou e eu estava rindo, logo ela deduziu: o milagre vai acontecer. Coloquei as mãos sobre a vida da Nete e comecei a orar, gente. No meio da oração, repreendia o espírito da morte sobre a vida dela. Acabei a oração, falamos, passamos uma tarde agradável, conversamos e eu me retirei. Passado uma semana certinho se passou. Eu recebo a ligação, dizendo: pastor, o senhor está sabendo da Nete? E do outro lado eu brinquei, dizendo: e aí, já morreu? Pelo dia, já fizeram a missa de 7º dia, brincando. E a pessoa falou: não, pastor, por incrível que pareça, depois daquela oração, a Nete começou a engordar. Estava tão debilitada que não conseguia sair da cama. E quando foi hoje, ela já levantou e voltou a dar os primeiros passos, para a glória de Deus. Eu vi Deus mudar o diagnóstico, irmãos. Ela refez o exame e não tinha mais nada. Deus está dizendo para alguém aqui que teve que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote diagnosticou com lepra. Alguém que o médico diagnosticou com câncer, com uma doença incurável. Na nossa igreja mesmo, tem uma irmã que a filha dela foi curada do vírus HIV, gente. O milagre que eu estou ministrando sobre a sua vida é um milagre sobrenatural. O nosso Deus cura. O mesmo que operou no passado na Bíblia é o mesmo que está operando nos dias atuais. Eu vi Deus mudar o diagnóstico. Ele vai mudar o diagnóstico da sua vida, da sua casa, da sua história. Receba essa palavra hoje. Ele vai mudar o diagnóstico da sua parentela. Creia no Senhor e algo sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida.
Glória a Deus. Quando Jesus diz a esse homem para ele visitar o sacerdote, ele sabia o motivo. Verdade. Porque lá na casa sacerdotal está o meu diagnóstico de lepra. Na casa sacerdotal possivelmente já está o atestado de óbito. Eu preciso voltar lá para o sacerdote saber que Deus é Deus. Imagina ele indo na casa do sacerdote, sendo recebido, o sacerdote examinando, vendo que não tinha mais lepra. O sacerdote pergunta: por que você está aqui, rapaz, se você não tem lepra? Aqui você não sabe que as pessoas que vêm aqui é porque têm suspeita de lepra. E ele pergunta: você não lembra de mim, sacerdote? Não, não me lembro. Procura nos seus registros aí, por favor, o nome tal. E o sacerdote procura lá. Poxa, mas tem um nome desse mesmo nome, está aqui, mas foi diagnosticado com lepra alguns meses atrás. Pois é, sou eu mesmo. Mas como aconteceu? O que aconteceu? Por que você está curado? Deus mudou o meu diagnóstico, sacerdote. Jesus me curou, oh glória. Jesus mudou a minha sorte, Ele mudou a minha história. E eu estou curado para a glória de Deus. Receba essa palavra sobre a sua vida hoje. Receba essa palavra em seu coração. O diagnóstico está sendo mudado. A sentença do homem está sendo mudada. A palavra que alguém liberou e achou que era a última palavra, Deus está mudando, dizendo a palavra que vai permanecer. A palavra que vai prevalecer é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem que vai continuar. Não é a palavra que disseram, não tem jeito, não tem solução, não tem cura, não vai ser liberto, não vai casar. Deus está dizendo, a palavra do Senhor está indo contra tudo isso. E o Senhor vai te surpreender com o melhor dessa terra. Eu quero orar com você neste momento, quero orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Glória a Deus, curva a sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso, em o nome de Jesus. Deus fiel, Deus poderoso, Deus lindo, Criador dos céus e da terra. Estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, de terça-feira, entendendo que o Senhor muda diagnóstico, muda a situação, muda a sentença, muda a sorte, muda o cativeiro, Senhor. E a minha oração é essa, Senhor, muda a história desse Teu filho, muda a história dessa Tua filha, muda, Senhor, esse cenário caótico, esse cenário de dor, esse cenário de prova, esse cenário de angústia, esse cenário de dificuldades. Muda, Senhor, para que essa pessoa veja, para que essa pessoa contemple o Teu trabalhar, contemple o Teu agir, para que essa pessoa Te glorifique, Senhor, e entenda que o Senhor é dono da vida, que o Senhor é dono da situação, que o Senhor muda a circunstância, muda o cenário, e que ao invés de morte, haja um culto de ação de graça, que ao invés de problema, que haja solução, que ao invés de morte, haja vida. Oh Deus, eu profetizo nesta manhã sobre essa casa, sobre essa família, que o milagre do Senhor venha acontecer, e essa pessoa venha assim a ser abençoada e venha testificar das Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Minha querida, toma posse de vitória, receba essa palavra sobre a sua vida. Se essa palavra falou contigo, se essa palavra foi bênção para você, envia ela para 5, para 10, 20 pessoas, envia para seus amigos. Não custa nada, encaminha essa mensagem, fala: olha, esse canal aqui é novo no YouTube, se inscreve aí. Todos os dias o pastor Carlos Gonçalves ministra uma palavra de Deus para nós. Abençoe a vida de alguém através dessa palavra. E o Senhor vai te abençoar também, de maneira especial. Beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos!